Olá, bem-vindos e bem-vindas à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar juntos em alguns fragmentos da obra e do pensamento de Lélia Gonzalez, uma intelectual, uma ativista, assim, fundamental para a gente entender o Brasil, né? Temos aqui uma seleção bem interessante de textos dela, ensaios, entrevistas, artigos, e a ideia é investigar a fundo mesmo. Vamos olhar para o enredo histórico que ela narra, para os símbolos que ela decifra com tanta clareza, para a linguagem que ela tanto analisou quanto criou, para a mensagem social potente dela e, claro, para a relevância cultural imensa que o legado dela tem hoje. Bom, vamos começar a desvendar isso. Vamos sim. É exatamente isso. Acho que o ponto principal é ver como a Lélia não só diagnosticou o racismo e o sexismo aqui no Brasil e na América Latina de um jeito muito complexo, mas como ela, de fato, interveio, né? Propôs jeitos novos de pensar, de nomear as coisas, de resistir. Ela criou conceitos, trouxe uma perspectiva muito única que vem da experiência afro-latino-americana mesmo e que desafiou e, olha, continua desafiando muita coisa estabelecida. E essa intervenção era muito direta, né? Lendo os textos, fica essa impressão forte de que ela não era uma acadêmica, assim, distante. Ela estava ali, no calor do debate público, escrevendo artigos críticos, fazendo discursos que, nossa, pegavam fogo, participando de polêmicas. É impressionante como tanta coisa que ela escreveu décadas atrás parece que foi escrita ontem, respondendo às nossas questões de hoje. Totalmente. E essa intervenção passava muito por um diálogo crítico, sabe? E corajoso com os grandes nomes que tentaram interpretar o Brasil. Ela não tinha receio. Por exemplo, ela ia lá e rebatia o arianismo do Oliveira Viana. Questionava aquela visão meio adocicada da mestiçagem do Gilberto Freire, sabe? Argumentando que isso, na verdade, escondia a violência e hierarquia racial, em vez de ser só uma celebração. Entendi. Ela mostrava o outro lado dessa moeda da mestiçagem. Exato. E apontava também o viés patriarcal no Caio Prado Júnior, analisava com lupa a Escola Paulista de Sociologia, Florestan Fernandes, FHC principalmente, como eles lidavam, ou às vezes nem lidavam, com a centralidade da questão racial na nossa formação, no nosso capitalismo dependente. Quer dizer, ela estava realmente desafiando figuras centrais do pensamento social brasileiro da época e essa amplitude de diálogo que você mencionou, incluindo também o Guerreiro Ramos, o Tales de Azevedo, isso mostra que ela estava engajada em recontar a história do Brasil a partir de um outro lugar, né? Uma perspectiva negra. Exatamente. E essa perspectiva, olha, não ficava só aqui no Brasil, não. O pensamento dela era em rede, sabe? Um diálogo constante com gente da África, tipo Sheikh Anta Diop, a Philomena Shelmastead, como intelectuais e movimentos dos Estados Unidos, da Europa e, um ponto crucial, da América Latina e do Caribe. Ela estava ligada nas ideias do Aimé Césaire sobre negritude, na análise do Fanon sobre colonialismo, racismo, no Walter Rodney pensando a diáspora. Então, a participação dela em congressos internacionais era mais do que acadêmica. Ah, com certeza. Era uma busca ativa, sabe? Para entender as estruturas de dominação, as resistências, mas de um jeito conectado, que ultrapassava as barreiras de língua, de país, que o colonialismo impôs. Essa visão transnacional é muito chave no trabalho dela. Isso ajuda a entender a variedade de temas que ela tratou. Porque, embora a gente lembre muito dela pelo feminismo negro, e com toda razão, o trabalho dela vai bem além, né? Sem dúvida. O feminismo negro é um eixo central, claro, mas a obra dela é vasta. Ela se debruçou sobre o mito da democracia racial, dissecando como ele funciona, investigou a história, as estratégias do movimento negro, refletiu sobre a questão nacional, a cultura brasileira, a própria democracia e, óbvio, o racismo e o sexismo aparecem analisados de muitas formas, sempre ligados às resistências sociais, culturais, políticas, a importância de se organizar coletivamente e uma crítica, assim, implacável ao eurocentrismo são fios que conduzem a obra toda. Vamos focar um pouco mais num ponto que você mencionou e que é muito forte nela, a linguagem. Como é que, para Lélia Gonzalez, as palavras do dia a dia revelam e, ao mesmo tempo, ajudam a manter o racismo brasileiro funcionando desse jeito particular? Olha, essa é uma das sacadas mais brilhantes e originais dela, na minha opinião. Ela identificou e deu nome a isso: racismo por denegação. Ela argumentava que esse tipo de racismo, que ela via como mais típico aqui da América Latina, funcionava diferente da segregação aberta, legalizada, como nos Estados Unidos ou na África do Sul do Apartheid. Aqui, o racismo se esconde, ele se nega,
age de forma velada. E como? Principalmente pela ideologia do branqueamento, aquela ideia de que o país ia melhorar se ficasse mais branco, e pelo mito da democracia racial, que insiste em dizer que não temos racismo. E onde a gente vê isso na prática, no cotidiano? Exatamente na linguagem, naqueles ditados populares que, infelizmente, todo mundo conhece e que são carregados de preconceito. Branco correndo é atleta, negro correndo é ladrão. Ou aquela classificação pavorosa que distribui papéis: preta para cozinhar, mulata para fornicar e branca para casar. Essas frases, sabe, repetidas o tempo todo, elas funcionam quase como parafusos que fixam a hierarquia racial e os lugares subalternos que são designados para as pessoas negras, especialmente para as mulheres negras. Elas naturalizam o absurdo. É interessante pensar como essa negação da linguagem afeta a própria percepção da realidade. Porque se o racismo é negado o tempo todo, como que as pessoas vão tomar consciência para poder lutar contra ele? Exatamente esse é o X da questão. Essa negação constante torna muito, muito difícil a tomada de consciência e, por tabela, a mobilização política. A Lélia mostrava como isso aparecia até nos censos demográficos, em nível institucional. Ela analisou como em vários momentos 60, 70, 80, o quesito cor foi assim manipulado ou tirado, ou tratado com hesitação. A desculpa oficial era sempre técnica, mas para ela a intenção política era óbvia. Era esconder a realidade da desigualdade, da miséria, da discriminação que atingia muito mais a população negra. Era um jeito de fingir que o problema não estava lá nos números, para reforçar o mito. E essa forma mais sutil, essa negação, além de dificultar a mobilização que você falou, como isso bate na pessoa negra no dia a dia? Deve criar uma tensão interna pesada, né? Uma tensão enorme. E leva um processo muito doloroso que é a internalização do racismo. Isso afeta tanto quem oprime, que muitas vezes nem se vê como racista, quanto quem é oprimido, que pode acabar duvidando do que sente, do que percebe, ou até aceitando os estereótipos. A Lélia era bem crítica, por exemplo, a como certos textos feministas da época dela, muitos escritos por mulheres brancas de classe média, tratavam a questão. Usavam termos genéricos, tipo mulheres das camadas pobres ou grupos oprimidos, mas, sabe, evitavam nomear a opressão racial específica das mulheres negras. Ah, entendi. Acabavam invisibilizando a questão racial dentro do feminismo. Exatamente. Mesmo talvez sem querer, acabavam reproduzindo a lógica do branqueamento e o mito da democracia racial dentro de um discurso que queria ser libertador. Era um silenciamento ali dentro do próprio movimento. Nossa, essa análise da internalização e do silenciamento é muito impactante. E ela não ficava só na teoria, né? Ela trazia figuras, estereótipos da cultura brasileira para mostrar isso na prática. Vamos pegar o exemplo da mucama, como ela faz essa desconstrução. A análise da mucama é um exemplo perfeito de como ela trabalhava. Ela começa pela definição do dicionário. Amaz escrava, escrava de estimação, moça de serviço escolhida entre as mais bonitas, e aí ela confronta isso de forma brutal mesmo, com a realidade histórica. A mucama não era só a trabalhadora doméstica da casa grande. Ela era explorada sexualmente de forma sistemática, pelo senhor, pelos filhos do senhor, por parentes, visitas, sofria violência física, psicológica e ainda por cima muitas vezes era forçada a amamentar e criar os filhos da senhora branca, enquanto os filhos dela mesma eram negligenciados ou até vendidos. Que terrível. E ela conecta isso com o presente. Totalmente. Ela traça uma linha direta entre essa figura histórica e a figura contemporânea da empregada doméstica no Brasil. Mostra como essa relação de trabalho, principalmente para mulheres negras, muitas vezes repete essa dinâmica de sujeição, de exploração, inclusive sexual, infelizmente em muitos casos, e de reforço de uma suposta inferioridade. Ela fala da hipersexualização precoce dessas meninas e da repressão violenta quando elas tentam desafiar essa dinâmica. É aí que ela traz aquela anedota chocante que está em cronistas da época sobre o cheiro da roupa da crioula, a caatinga de crioula, ser fetiche sexual e até remédio para a impotência do noivo branco na noite de núpcias. Meu Deus! E ela liga isso direto aos xingamentos de hoje, tipo negra suja, mostrando como o corpo negro é, ao mesmo tempo, desejado de forma perversa e aviltado. É uma imagem brutal mesmo, que expõe essa perversidade toda. E a figura da mãe preta, essa também é muito presente no imaginário, muitas vezes de um jeito romantizado, né?
Como a Lélia lê essa figura? Ela vira essa visão romantizada de cabeça para baixo. Para Lélia, a mãe preta não é para ser vista nem como o símbolo máximo da submissão, da lealdade à Casa Grande, como a ideologia dominante queria, nem como uma traidora da raça por estar perto dos brancos, como algumas críticas poderiam dizer. A leitura dela é muito mais potente. A mãe preta é, na prática e no símbolo, a mãe fundamental na formação da cultura brasileira. É ela quem de fato exerce a maternidade. Amamenta muitas vezes os filhos da sinhá, cuida, ensina a falar. Ah, e é aí que entra o português. Exato. O português, para marcar não só a influência do vocabulário africano, mas como a própria estrutura da nossa língua falada foi moldada por essa experiência negra de um jeito que a gente nem percebe muitas vezes. É a mãe preta quem conta a história, transmite valor, acarinha. A mulher branca, a senhora, nesse esquema, fica sendo a outra, a que só pariu. Então, ao ocupar esse lugar central na formação afetiva, linguística, a mãe preta acaba introduzindo a cultura africana bem no coração da Casa Grande. É uma subversão silenciosa, mas muito profunda, da ordem dominante, feita por dentro. Essa ideia da mãe que introduz a cultura africana é muito forte mesmo. Mas e a figura que parece o oposto, feita para olhar de fora, para exportação, a mulata? Essa talvez seja uma das análises mais famosas dela. Sim. A análise da mulata é central e diz muito sobre como o racismo brasileiro se modernizou, se adaptou. A Lélia acompanha como esse estereótipo evoluiu. Não é mais só a filha mestiça, resultado direto da violência da escravidão. Na sociedade mais recente, a mulata vira, nas palavras dela, um produto de exportação. Uma figura fabricada e explorada pela indústria do turismo, do entretenimento. Ela analisa como mulheres negras jovens, muitas vezes de pele mais clara, são escolhidas e promovidas, especialmente no carnaval, em shows para turista ver. Os corpos delas são expostos como se fossem a prova viva da nossa democracia racial, da nossa sensualidade tropical. Mas é uma admiração superficial, né? Exatamente. Superficial e que aprisiona. Elas são admiradas por uma beleza exótica, mas ao mesmo tempo são alienadas, reduzidas a objeto sexual. É uma versão moderna e perversa daquele ditado: preta para cozinhar, mulata para fornicar. A Lélia até ironiza a ideia de uma profissão de mulata, mostrando que isso é vendido como uma falsa chance de subir na vida, de ter visibilidade, mas na verdade só perpetua a objetificação, a exploração racial e sexual. E o carnaval entra aí como? Como grande ritual anual, onde esse mito da democracia racial é encenado e atualizado. A mulher negra vira rainha, vive um conto de fadas rápido como Cinderela, desejada pelo olhar estrangeiro pelo olhar nacional. Mas essa festa toda é passageira, e no fundo só reforça estereótipo de corpo, de sexo, de exótico, sem mexer na estrutura de poder. Acabou o carnaval, a rainha volta a ser a trabalhadora precarizada. Essas análises dos símbolos culturais são de uma profundidade impressionante. E o interessante é como ela já conectava isso tudo com as condições materiais de vida. Quer dizer, muito antes de se falar tanto em interseccionalidade, a Lélia Gonzalez já fazia isso na prática, não? Com certeza absoluta. Para ela, era impossível pensar raça, classe e gênero separados. Ela via essas coisas como trançadas, agindo juntas de um jeito específico na vida das mulheres negras. Ela fez análises muito detalhadas da situação econômica da mulher negra, muitas vezes usando dados estatísticos, e aqui vale mencionar a parceria intelectual dela com Carlos Rasenbalg, que também pesquisava muito relações raciais e estratificação. Juntos, ou em trabalhos separados, eles mostraram essa discriminação tripla no mercado de trabalho. A concentração enorme das mulheres negras nos piores empregos, tipo serviço doméstico, ou como serventes, auxiliares, em setores que pagam mal, os salários bem mais baixos, comparando não só com homem branco, mas com mulher branca e homem negro também, e as barreiras, às vezes claras, às vezes escondidas, para conseguir posições melhores. Tipo a tal da boa aparência? Exato, esse é um exemplo clássico que ela apontava. A exigência de boa aparência em anúncio de emprego funcionava como um código racial para tirar a candidata negra da jogada. E, além disso, ela denunciava a sobrecarga da jornada dupla, tripla de trabalho, o remunerado, o doméstico não pago, a militância e a invisibilidade quase total de mulheres negras em cargos de chefia de nível superior.
E nesse esforço de criar categorias que dessem conta dessa experiência complexa, conectada, ela propôs um conceito muito original, muito potente: a americanidade. Fiquei curiosa para entender melhor o alcance disso. O que ela queria dizer com americanidade? Olha, a americanidade é talvez uma das contribuições conceituais mais importantes e, eu diria, visionárias da Lélia Gonzalez. É uma categoria político-cultural que ela criou para nomear e, ao mesmo tempo, para construir uma consciência de unidade em torno da experiência histórica e cultural que é comum aos povos descendentes de africanos em todas as Américas, Sul, Central, Norte e Caribe. Todas as Américas mesmo, superando as barreiras de língua e país. Exatamente essa é a grande sacada. Ultrapassar as barreiras de língua, português, espanhol, inglês, francês, línguas crioulas e as fronteiras nacionais, que são, heranças da colonização. O que ela destaca com americanidade é que existe um processo histórico comum, marcado por uma dinâmica cultural que é profundamente afrocentrada. Essa dinâmica envolve adaptação forçada, claro, mas também resistência ao tempo todo, reinterpretação criativa de elementos culturais africanos, indígenas, europeus e criação de formas novas de expressão, de viver junto, de conhecimento, que são próprias das Américas, mas que têm essa raiz africana como elo principal. Interessante. E qual o objetivo político disso? Tem um objetivo forte. O termo resgata uma unidade étnica e histórica que se liga ao pan-africanismo, à negritude, mas foca na experiência específica aqui, na diáspora americana. E é também um jeito de brigar politicamente contra a mania de usar americanos só para falar de quem é dos Estados Unidos, né? É afirmar e valorizar a centralidade da presença africana na formação de todo o continente. É um convite radical para a gente redesenhar o nosso mapa mental das Américas, para enxergar as conexões que o colonialismo quis apagar. Um convite poderoso, sem dúvida. E essa identidade americana, essa experiência comum, ela é marcada pela resistência, que é outro tema que aparece o tempo todo na obra e na vida da Lélia Gonzalez. Que tipos de resistência ela destacava? A resistência é central, sim, e ela olhava para isso em várias dimensões. Começando pelas formas históricas mais conhecidas, como as revoltas de escravizados, a formação dos quilombos, Palmares, Zumbi, Dandara são símbolos fortes aqui. Mas ela fazia questão de ligar isso a outras lutas nas Américas. Mencionava Luísa Maim, na Bahia, Nene, na Jamaica, reforçando justamente essa ideia americana da luta por liberdade. E ela valorizava demais as religiões de matriz africana, candomblé, umbanda, não só como espaços de cultura e fé, mas como focos importantíssimos de resistência social, até política. Destacava o papel das mulheres, as Yalorixás, mães de santo, liderando essas comunidades mesmo com toda a perseguição, o racismo religioso. E essa valorização da resistência e além da teoria, né? Ela mesma era muito engajada. Totalmente. A Lélia não era de ficar só escrevendo. Ela foi uma das fundadoras e militante muito ativa do Movimento Negro Unificado, o MNU, que foi e é crucial na luta antirracista aqui. Atuou firme em comitês anti-apartheid, denunciando a relação do governo brasileiro com o regime da África do Sul na época. Participou de encontros feministas latino-americanos e caribenhos, e lá ela teve um papel-chave em cutucar o debate, cobrar a pauta antirracista. Ajudou a criar comitês específicos para isso dentro daqueles espaços que eram majoritariamente brancos. Fundou o coletivo de mulheres negras em Zinga, no Will, para articular movimento negro com o movimento popular de favela. Entendi, conectando as lutas. Exato. E apoiou iniciativas culturais importantes como o Centro de Documentação da Zezé Mota, o CEDAM. Para Lélia, pensar e fazer, teoria e prática, eram coisas inseparáveis. Pensando em toda essa trajetória, nessa força teórica e nesse engajamento todo, qual você diria que é a relevância da Lélia Gonzalez hoje? O pensamento dela parece conversar muito com os debates atuais, né? A relevância é imensa. E eu diria até que está crescendo. Lélia Gonzalez virou referência fundamental para as novas gerações de feministas negras, de ativistas antirracistas, de intelectuais engajados aqui no Brasil e fora também. Esse resgate foi impulsionado, em parte, pela maior presença negra nas universidades, resultado das políticas de ação afirmativa, que foram muito lutadas, e também pela força das redes sociais para divulgar e debater ideias. E o pensamento dela dialoga com as teorias de hoje. Dialoga muito, é revisitado por abordagens decoloniais, interseccionais que ela já fazia antes do nome pegar, né? E até releituras da psicanálise com um olhar racializado.
O impressionante é como as ideias dela, escritas décadas atrás, se conectam tão bem com intelectuais do sul global hoje, inspiram movimentos que querem descolonizar o feminismo, o pensamento social na América Latina e em outros lugares. Ela realmente antecipou muita coisa que está no centro do debate hoje. Exploramos hoje, então, um pouco dessa profundidade e dessa atualidade impressionante do pensamento de Lélia Gonçalves. Vimos a crítica certeira dela ao racismo brasileiro, o tal racismo por denegação. Analisamos o olhar brilhante dela sobre a linguagem e como ela desmonta símbolos culturais tão fortes como a mucama, a mãe preta, a mulata. E destacamos a criação de conceitos tão potentes como a americanidade e essa prática interseccional dela que era tão à frente do seu tempo. Sim, vimos como ela costurava as conexões essenciais entre a experiência concreta da mulher negra no lado psíquico, cultural, social e as estruturas maiores de poder econômico e político, e como no meio disso tudo, ela sempre destacou a agência, a importância vital da resistência de todas as formas e a necessidade da organização coletiva. Lélia Gonçalves deixou um legado intelectual e político que não é só para a gente admirar, mas que continua nos inspirando e principalmente nos desafiando a pensar criticamente a nossa realidade e a agir para mudar. Com certeza, Lélia Gonçalves nos faz um convite que não acaba. O de olhar com mais atenção, com mais crítica, para as histórias que nos contam e que a gente mesmo conta sobre o Brasil, sobre as Américas. Ela foi mestra em desmascarar o racismo por denegação. Talvez a reflexão que fica para a gente é até que ponto essa dinâmica de negação, que ela identificou tão bem, ainda funciona hoje. Nas nossas conversas do dia a dia, nas piadas, nas escolhas que a gente faz, nas instituições por onde a gente passa, na mídia que a gente consome. E, por outro lado, como aquela ideia de americanidade que ela trouxe pode ser uma ferramenta para nós hoje. Como ela pode ajudar a gente a enxergar além das fronteiras geográficas, de língua e talvez as mais difíceis, as fronteiras mentais, que nos impuseram e que limitam como a gente se entende e como a gente pode ser junto. Fica a reflexão.